na nossa versão atualizada, e depois eu vou ler na corrigida fiel, só para mostrar uma diferença importante. Deuteronômio 22, verso 6 até o verso 8. Se de caminho encontrares algum ninho de ave, nalguma árvore ou no chão, com um passarinho ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos, ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes, deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Amém. Vamos rapidamente, leitura ainda do mesmo texto, por favor, em Deuteronômio, capítulo 22, versos 6 a 7. Diz assim: quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes, deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Senhor, nós te damos graças por tua palavra e também pela grande oportunidade que o Senhor nos concede de encontrarmos na tua palavra conselhos, ordem, ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos, acima de tudo, a vivermos segundo a tua palavra, para a glória do teu nome, no poder do Evangelho, que nos redimiu e mudou plenamente a nossa sorte. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, de extremos. Naturalmente, os extremos são muito bem caracterizados na nossa sociedade. Por um lado, você tem aqueles que vão até mesmo advogar a falta de qualquer tipo de respeito com a criação ou até mesmo com os animais e a prática de violência, de crueldade com os próprios animais. E, por outro lado, você vai ter aqueles que vão tornar divinos os animais, isto é, impedir até que eles sejam mortos para o próprio sustento do homem. Você tem casos específicos, como, por exemplo, aqueles que se declaram veganos por natureza, não é? E aqui entenda, o vegano ele é bem distinto do que daquele indivíduo, não é, que gosta de comer alface, que gosta de comer, não é, comidas saudáveis, mas o vegano é aquele que diz o seguinte: ele vai além do comer saudável. O vegano ele diz que tudo que tem vida eu não posso comer. Então, o peixe, não é, uma caça, eu não posso tirar a vida dele. O leite, essas coisas todas não se pode, tudo que vem de alguma coisa que é viva não pode ser comido. E normalmente você vai encontrar coisas dessa natureza. Por exemplo, você vai encontrar loucuras desse tipo. O indivíduo estava pescando em determinado lugar, quando ele pega o peixe e coloca na cesta, chega um grupo de pessoas e parte para cima dele, agressão, e eles pegam o peixe, jogam de volta e dizem que eles têm sentimentos e aquilo não pode acontecer. Nós vivemos esses extremos daqueles que não têm o mínimo respeito pela criação divina, e o extremo daqueles que atribuem ao animal a mesma realidade do ser humano.
E isso certamente é algo terrível. Isso acontece muito hoje, numa sociedade, principalmente uma sociedade onde você encontra pessoas solitárias e que decidiram viver a vida sem ter seus filhos, sem criar filhos, então elas criam algum tipo de animal em casa, e esses animais passam a ser membros da família, e se pudessem, registravam em cartório, e como acontece nos Estados Unidos, eles deixam a herança para os animais. É verdade que o Senhor Deus, na sua palavra, nos mostra um modo exato de como devemos lidar com essas coisas. O texto que nós acabamos de ler, ele nos fala acerca de como devemos fugir da crueldade, começando com os seres inferiores. Porque se nós não tivermos o cuidado e se formos cruéis com eles, certamente seremos com os nossos, com aqueles que são iguais a nós. E é isso que o texto vai nos ensinar. Veja, no verso 6, ele diz assim: quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore, ou no chão, com passarinhos, ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos. Isto é, como se ela estivesse chocando ou protegendo eles. Ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Você não vai chegar e tirar a mãe com os filhotes. Ele diz, você vai fazer o quê? Deixará ir livremente a mãe. Os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Que coisa interessante. Esse tipo de declaração é feita para o 5º mandamento. E aqui é dado para esse cuidado com esses animais. Você encontra um pássaro, não é? E é interessante isso, né? Uma ave numa árvore, ou mesmo no chão, e ela está com seus passarinhos, ou com seus ovos, e a mãe, a ave, posta sobre eles, ou sobre os ovos. Não tomarás a mãe com os filhotes. Você vai levar os filhotes e vai deixar a mãe ir. Que coisa interessante, porque aparentemente ele traz uma recomendação de como eu devo lidar com a natureza, mas ele traz um efeito espiritual muito claro. Veja, a sequência e o texto diz, para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Para que te vá bem e prolongues os teus dias. É importante nós entendermos que na revelação bíblica, irmãos, você vai encontrar claramente, dentro da hermenêutica rabínica, uma estrutura clara em que eles ensinam a interpretar do menor para o maior, ou até mesmo generalizando certas coisas. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo chega e diz o seguinte lá em Mateus: olhai os lírios do campo, as aves nos céus. Entenda que aqui, nesse momento, o Senhor está mostrando como funciona. E diz, olha, perceba como elas são. E como elas são sustentadas. Elas não trabalham. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios. E então o Senhor traz o ensinamento disso. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Você percebe que ele pega uma realidade inferior e mostra, se Deus cuida do inferior, ele cuida também do superior. E aqui é interessante, na relação da criação. Mas ainda, ele vai na sequência mostrar a relação. Ele diz, ora, o que é pior, o que é mais difícil, dar a vida ou sustentá-la? O Senhor te fez. Ele te criou, porque ele não vai te sustentar. Se ter a vida, ouvir a existência, é algo que você nunca poderia fazer, e Deus fez, por que você acha que ele não pode cuidar de você? Aí ele vai para algo ainda superior. Se ele cuida dos pássaros e das flores, por que ele não cuida do ser humano? Se ele deu a vida, por que ele não sustenta, que é menos poder do que criar? É interessante notar aqui, não é, se nós podemos entender,
que é isso que vai acontecer nessa sessão. Por favor, acompanhe comigo ainda o texto que nós vamos expor no próximo domingo, quando ele diz assim, a partir do verso 9, ele diz: não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares, e a novidade da vinha, com boi e com jumento não lavrarás juntamente. Interessante, não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente. Perceba, aqui ele fala, o trabalho do boi e do jumento, quando vai ser usado para lavrar o campo. Outra coisa, a mistura de sementes. Será que o senhor está preocupado simplesmente com a ideia, não é, de que nós não podemos fazer mudança genética nos frutos? Será que é essa a tese central? Paulo vai utilizar isso aqui para falar claramente no Novo Testamento que um crente não pode se unir a um pagão. As trevas não se unem com a luz, é o que Paulo vai dizer em Corinto abertamente. Ele pega essa imagem aqui para falar essa verdade. Ora, se é feito isso aqui, nós não podemos pensar que ali o Senhor está simplesmente nos ensinando que cuidar dos animais prolonga as nossas vidas e a gente vai viver melhor na terra. Mas o Senhor está dizendo, se eu não cuido do inferior, eu não cuidarei do superior. Se eu sou cruel com um animal, eu serei cruel com o ser humano. Se eu sou cruel com um animal, eu serei cruel com o ser humano. O princípio exatamente é esse que está posto aqui. Isso é importante até para os pais notarem, irmãos, isso é importante. Toda criança tem as suas brincadeiras, elas são importantes, né? Brincadeiras até maldosas, malvadas, às vezes, ali e acolá. Mas se você notar perversidade, crueldade com os animais, você precisa abrir os seus olhos. Isso é algo que precisa ser tratado urgentemente. Né? Não está certo nisso. Você imagina, né, uma criança que tem prazer em enterrar os pintinhos de uma galinha vivo. Conheço casos. Está errado. Isso é crueldade. Isso não é simplesmente lidar com o animal, isso é crueldade. Quando você não presta atenção nessas mínimas coisas, você pode estar criando alguém que não vai ter respeito pela vida humana, de forma alguma. Pessoas que podem desenvolver problemas graves, e é isso que o Senhor está nos ensinando aqui com todas as letras. Ora, um texto difícil como esse, eu não poderia me ver sem consultar Calvino, até pelo fato claro, né, que nesse aspecto Calvino vai mostrar com tanta clareza qual é o sentido da lei aqui, que eu vou citá-lo diretamente. Preste atenção nas palavras de João Calvino. Né? Palavras dele, ele diz assim, né? Moisés agora adiciona o homem que encontra um pássaro ou uma ave sob os seus ovos ou sobre os seus filhotes. E você vai pegar os menores e deixar a mãe. Ele diz o seguinte, será que alguém poderia perguntar, Deus não teria algo mais importante para que tratar? Porque Deus vai lidar com esse tipo de coisa? Porque será que ele quer nos ensinar aqui sobre os filhotes? A importância da ave? O que é exatamente a preocupação? E alguém diria, o Senhor não poderia falar em algo que traz mais sofrimento, quando uma pessoa mata a mãe e tira os seus filhos, ou quando mata os filhos? Casos terríveis na sociedade. Será que não poderíamos falar sobre isso? Deus não teria outra coisa a dizer. O que ele diz é simples, né? O que ele quer dizer aqui e o que ele quer expressar aqui é o melhor. Como ele abomina a crueldade. O que Calvino diz é,
como Deus abomina a crueldade. Porque se o homem não pode se manter dessa postura diante de pequenos pássaros, e ele usa os pássaros, até porque Calvino diz que não pode falar, nem pode reclamar a Deus. Porque a Bíblia vai dizer em outro momento, quando você faz isso com um pobre, e ele ora a Deus dizendo isso a Deus, então Deus será advogado contra você, enquanto o animal nada poderá falar. Ele diz, ora, eles estão calados e nada podem fazer. Se eles não vão sair impunes diante de tanta crueldade, imagina diante daqueles que Deus fez a sua imagem e a sua semelhança. Se ele fala desses pequenos pássaros, ele está dizendo para mim, exatamente para mim. Esses pássaros nos ensinam algumas lições. Quando homens e mulheres são tão brutos, irmãos, são tão brutos, Deus tem prazer de nos enviar aos animais para aprender algumas lições. Um rabino certa vez disse, quando os homens vivem para fazer a vontade de Deus, é bom lembrá-los que eles são a coroa da criação. Quando eles vivem para desonrar a Deus e a sua lei, é bom lembrá-los que até os animais foram criados primeiro do que eles. E aqui o Senhor está ensinando Israel, até os animais têm uma lição para lhes ensinar. Lá em Provérbios ele disse, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então aquele indivíduo que não trabalha, que não cuida dos interesses da sua casa e que vive bisbilhotando a vida dos outros e não trabalha, vai ter com a formiga. Volta para esse mundo inferior e aprende com eles. O Senhor faz isso na Escritura, claramente, quando ele diz lá, no texto de Isaías, no capítulo 1, verso 3, quando ele descreve a maldade de Israel, ele diz, filhos eu criei, o Senhor diz, filhos eu formei, filhos eu criei, e eles se rebelaram contra mim. Aí ele continua, o boi conhece o seu dono, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel, o meu povo, não me conhece. Israel não entende. Aprenda com os animais. Até o jumento sabe o seu dono. O meu povo não sabe. Até um boi conhece. O meu povo não entende. O meu povo não entende. Preste atenção, irmãos, né? O Senhor claramente nos mostra que Ele nos ajunta no meio do seu rebanho, na sua igreja. Entretanto, você fica pior do que as bestas do campo. Você se esquece até da ordem da natureza. Quando você olha para uma ave que tem cuidado com seus filhotes, eles ensinam os homens e as mulheres uma grande lição. Deveriam cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa. Uma ave que está por cima dos seus ovos. É a natureza dizendo, a mãe protege os seus. É estranho.
É estranho as pessoas lutarem pelo direito de matar os seus filhos no útero. É estranho. Os pássaros nos ensinam uma lição. É estranho pensar nisso. É verdade que os pássaros depois não vão ser educados da maneira que um homem é educado, mas ele usa exatamente o momento da história, porque eles não são criados por razão, e nós somos guiados pela vontade. E até um animal que não é guiado pela razão ensina a homens que são chamados de irracionais. Quando o homem não trabalha, deixando seus filhos sem comida em casa. Quando o homem pega o seu dinheiro e vai gastar no jogo. Ele não é aquela mãe que cuida dos seus filhotes. Ela, na realidade, ele quer usufruir dos benefícios para si mesmo. Calvino diz, eles gastam o que ganham nas tavernas, enquanto toda a casa passa a necessidade. O pássaro que ensina a homens. Mas veja ainda, irmãos, preste atenção, porque na sequência do texto nós vamos ver que há benefícios para nós, como benefícios que são dados nitidamente aos que conhecem a lei de Deus, como, por exemplo, o 5º mandamento. Interessante notarmos, por exemplo, aqui, quando o Senhor vai mostrar literalmente que essa é uma clara obediência à lei de Deus. Por exemplo, né? Veja, preste bem atenção, 22:7 de Deuteronômio. Se você for para Deuteronômio capítulo 4, verso 40. Deuteronômio 4, verso 40. Capítulo 4, verso 40. Diz assim um texto. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Veja, irmãos, depois dele falar das coisas gloriosas da lei de Deus, que vai começar no capítulo 5, ele diz, guarda isso, para que te vá bem e prolongue os dias. Ele usa a mesma imagem dos pássaros. A tua crueldade ali, não fala, não diz simplesmente da tua maldade com o animal, diz da tua maldade com a outra parte da criação, com o teu próximo. É como se você fosse um daqueles da parábola do bom samaritano, que passam e vê o próximo jogado e não se apieda dele. No capítulo 5 ainda, de Deuteronômio, por favor, veja capítulo 5, verso 33. Deuteronômio 5, verso 33, diz assim, a Escritura Sagrada. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os seus dias na terra que haveis de possuir. Como é interessante, tem esse peso essa lei. Tem esse peso. É importante isso. Ocorre, interessante, claramente, irmãos, que quando você honra pai e mãe, por exemplo, lá em Êxodo 5, Deuteronômio 5,16, vai falar dos 10 mandamentos, para que você prolongue os seus dias na terra, honra teu pai e tua mãe. No capítulo 22, verso 15 de Deuteronômio vai falar, se você usa o peso justo, se você não rouba, se você não é ladrão, você viverá longos dias na terra. E agora,
a proteção dos pássaros. Os pássaros, por que tanta associação? Literalmente, é aí onde Calvino diz com toda clareza, o ponto em questão aqui repousa simplesmente no fato do quanto Deus abomina a brutalidade, como Deus abomina o desrespeito brutal contra a sua própria criação, apontando para a realidade que se manifestará na relação com os homens. Na relação com os homens. Texto de Oséias, eu queria que você abrisse comigo, por favor. Oséias capítulo 10, verso 14. Preste atenção nesse texto. Profeta Oséias, capítulo 10, verso 14. Diz assim a Sagrada Escritura. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmão destruiu a Bate-Arbel no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Foi assim que aconteceu. Lembra da linguagem utilizada no Salmo 137? Aquele que esmagarem os seus filhos nas pedras. Foi exatamente assim que fizeram contra Israel. Quando os inimigos vieram, eles esmagaram a mãe e os filhos. O Senhor está dizendo, o começo desse princípio é estabelecido nas mínimas coisas, assim como a lei claramente vai mostrar que o pecado começa dentro do meu coração, não nas minhas ações, com coisas pequenas, como eu trato a criação divina. Não é apenas aqui, mas por favor ainda, não apenas em Oséias, mas em Amós, capítulo 1, verso 13. Amós, capítulo 1, verso 13. Diz assim a palavra de Deus. Profeta Amós 1,13, diz assim as Escrituras. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustaria o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade para dilatarem os seus próprios limites. 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade. Porque eles menosprezaram o cuidado da mãe protegendo os seus filhos. Eles esmagaram a mãe e os filhos. Essa abominação, e aqui veja, ele está dizendo, Israel, isso tudo começa nas mínimas coisas. O meu problema não é com um pássaro, é com o teu coração. A tua crueldade se revelará de outra forma. Tua crueldade se revelará de outra forma. Não tire vantagem, irmãos, de ninguém. Nunca tire vantagem de ninguém por causa da afeição natural e por causa do envolvimento emocional que ela dispõe para contigo. Nunca pratique injúria para aqueles que dependem de ti, daqueles que devem ser protegidos por ti. Nunca faça isso. A mãe não deveria ser tirada se o cuidado dela para com os ovos ou os filhotes. É interessante isso, né? Se o cuidado dela fosse com os jovens ou com os filhotes ou com os ovos, literalmente. Se ela não tivesse sob o
os seus ovos, veja o detalhe, ela tinha de estar sobre eles, ela tinha de protegê-los. Ela vai ser cuidada porque ela está protegendo eles, ela vai ser tirada. Em outras palavras, se ela não tivesse sobre eles, ela tirava os dois. Mas quando você tem ela sobre ele, ela está cuidando dos seus filhotes, ela não pode ser destruída. É um princípio claro. Aqueles que você cuida não podem passar por cima desse princípio. Veja, não faça mal àqueles que estão debaixo do teu cuidado. Não seja o agressor daqueles a quem você deve proteger. Não seja o agressor daquela que você tem de cuidar. Marido, cuide da sua esposa, não agrida. Ela deve ser cuidada por você, não violentada. Os seus filhos devem ser protegidos, não espancados. É sobre esses, o cuidado desses que o Senhor está preocupado. É isso que Ele está nos ensinando aqui. Nós devemos fazer assim. Porque se o Senhor diz, se fizermos isso, viveremos longa vida na terra. Mas o cuidado com a vida não para aqui. Vem o verso seguinte, o verso 8, que fala da construção, dos parapeitos, né? Bem interessante isso. As casas, interessante, veja, a vida não é descrita apenas na perspectiva do pássaro, da ave que cuida dos seus filhotes, mas também na perspectiva do teto, da casa. Veja o detalhe. O teto das casas eles eram retos, certo? Para as pessoas andarem sobre eles, como a Escritura mostra muito bem em muitos lugares, né? Mas o cuidado aqui é para que a pessoa descuidadamente, certo? Ela não caia de sobre o teto e morra. Porque isso, você vai ser culpado por isso. Qual é exatamente o cuidado? Veja como a vida humana é preciosa para Deus. A vida humana é preciosa para Deus. Ele manda fazer um parapeito. Porque se ele cai da casa com um parapeito, aí você tem pessoas, veja, tem pessoas que moram em casa e tem lá proteção. E você vê, o indivíduo vai e senta lá e diz, rapaz, não é culpa de quem fez o parapeito, é culpa da pessoa que não tem muita normalidade e senta no lugar, no 20º andar e senta com as pernas lá de fora como se fosse um pássaro. Não, tem problema. Tudo bem. Se ele cair, a gente vai catá-lo, mas o problema vai ser, não é? O problema vai ser, literalmente, havia uma proteção. E a casa foi feita com essa proteção. É minha preocupação a vida do outro. A vida é preciosa para Deus. É Deus quem a protege. Matthew Henry, comentando esse texto, diz: Deus não protege apenas pela providência, Ele fez uma lei para isso. Ele criou uma lei para isso. Ele não apenas pela providência, ele diz, se faça isso e você protege vidas. Para você não ferir outra pessoa. Os judeus diziam que a equidade dessa lei era obrigada, né? A equidade vai dizer, veja, a equidade da lei significa dizer que como é que eu aplico isso hoje? Eu vou remover tudo aquilo que coloca a vida humana em perigo. Eu vou ter cuidado quando na minha casa eu tiver um ventilador e quebrar o macho e a fêmea, o macho tiver quebrado, o plugue, e você for colocar ele aberto, descascado, você vai tirar aquele ventilador e vai deixar sem usar. Porque aquilo é fatal. Uma criança pode morrer com aquilo ali.
Os pais precisam ter cuidado com isso. Porque a vida é preciosa para Deus. Como o que aconteceu, e a gente olha para nosso país, em Brumadinho, 40 e tantos dias se passaram daquela tragédia, quase 2 meses, desculpa, quase 4 meses daquela tragédia, que era para ser evitada, se essa lei fosse aplicada. Porque um parapeito ali significava uma proteção melhor, uma fiscalização mais aguda. Muitas pessoas perderam a vida, muitas não foram encontradas ainda. Ninguém foi punido. Todos os presos estão soltos. Não pagou um dinheiro para o governo. O que é isso? Deus se preocupa com um parapeito. Isso deveria ter implicações tão profundas na nossa sociedade. Tão profundas na nossa sociedade. Nós não podemos deixar um sangue ser derramado por nossa omissão. Nós não podemos deixar um sangue ser derramado por nossa omissão. Em todos os aspectos da nossa vida. Porque esse sangue vai ser requerido da nossa mão. Naquele santo dia, o governo que autorizou a construção daquela barragem, a fiscalização que não trabalhou, eles vão escapar dos tribunais, eles vão pagar o dinheiro do mundo todo, mas haverá um dia que eles vão chegar diante de um tribunal e não haverá nenhuma acusação, não, eles já se chegarão lá culpados, lamentando, porque não zelaram pela vida humana. Reforma de pontes. Quantas pontes caem? Vidas são dizimadas. Porque não fizeram a manutenção, não organizaram o que deveria ser organizado. Os responsáveis livres. Ninguém paga a conta. O que é que se diz com isso? Se Deus diz, faça um parapeito, porque se ele cair, você não é culpado, mas se ele cair sem o parapeito, a culpa do sangue dele cai sobre suas mãos. Um prédio que caiu aqui em Afogados, morreu uma pessoa, 12 estão feridas, uma gravemente. Ninguém sabe a razão. Como um prédio cai? Como foi construído? No Rio de Janeiro, o homem que fez vários prédios no bairro, sem ordem de ninguém, sem nenhuma autorização. Está lá o prédio em pé, cai, morre muitas pessoas. Ninguém paga por isso, não há justiça. O que se diz para a sociedade? A vida não tem valor. E que nós vamos, e que sair impune é a grande sacada do brasileiro, é encontrar regra para não pagar pelos seus crimes. E o Senhor está dizendo aqui na sua palavra, aprende com um pássaro que cuida dos seus filhotes. Aprende com a construção de um mero parapeito no teto da sua casa. O Senhor da vida se importa com a vida. E nós deveríamos nos importar também. Ora, irmãos,
Nós temos plena certeza do cuidado de Deus com a nossa vida. Nós não podemos fugir da providência. Nós não podemos fugir da providência. O que nos ocorre no caminho. O indivíduo que bebe e dirige um carro, e embriagado, ele mata alguém, como dizimou uma família há pouco tempo atrás. São cuidados que Deus coloca, estabelecendo leis para que a vida humana seja preservada. E muitas vezes nós não temos cuidado com isso. Você sabe por que, crianças, não podemos passar no sinal vermelho? Porque se passarmos no sinal vermelho, não depois das 11 horas da noite, porque é até aconselhado não ficar em determinados lugares no sinal vermelho parado, no horário normal de fluxo de uma cidade, você não deve ultrapassar no sinal vermelho, ou passar no sinal vermelho por uma razão óbvia, porque você quebra o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. O pai não está zelando a ave não está zelando pelos seus filhotes dentro do carro. Que diz não matarás. É natural que as aves protejam os seus filhotes. É natural que elas cumpram as regras. É natural que ela faça o parapeito. É natural que ela não cruze o sinal vermelho. É natural que ela siga como proteção. É natural. Ora, irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo é o lugar onde essas leis são pregadas e devem ser vividas. Desejamos que um dia a nossa sociedade se submeta a essas leis de Deus, que são mais poderosas, que são mais sábias do que a deles, e essas leis possam orientar os homens a estabelecer leis de cuidado, não apenas de cuidado, mas de punição com a quebra de tais leis, quando a vida humana está em jogo. Só teve uma circunstância na história da humanidade em que um pai se agradou em ver o seu filho morrer. Só teve uma vez na história da humanidade. Foi na cruz do Calvário. Quando o pai, segundo Isaías 53 diz, agradou moer o filho. Mas sabe por quê? Porque o fruto do trabalho do filho daria vida a todos aqueles que estavam mortos. Em nenhuma outra circunstância. Para proteger os seus, ele morreu. Para proteger aqueles que o pai amou, o filho deu a vida. E é interessante a linguagem, ele diz isso para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, assim eu quis fazer contigo. E foi exatamente isso que ele fez na cruz, quando ele morre pelos seus. Ele dá a vida. Olha, a ave simplesmente, ela protege os filhos. Ele deu a vida por eles. Esse é o padrão dos pais. Daí o marido dá a vida pela esposa. Daí os pais dão a vida pelos seus filhos. Mas nunca para destruí-los, para salvá-los e protegê-los.
o Evangelho de Cristo nos ensina como devemos cumprir tais mandamentos. Ninguém amou a vida mais do que o Senhor da vida, que para nos dar vida, levou à morte o seu próprio Filho. E o seu próprio Filho deu a vida por sua esposa, a igreja. É aqui que nós aprendemos a amar. Não como pássaros, mas como Deus. Foi assim que João disse: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor nosso, nós te damos graças, ó Deus, por tua palavra, pelo privilégio de podermos meditar nela, extrair dela ensinamentos para a vida, sabendo como devemos nos portar com as coisas pequenas e com as superiores. E acima de tudo, Senhor Deus, conhecendo a fonte do amor que dá a vida pelo outro, o Senhor que deu a vida por nós. Ensina-nos a amar dessa forma. Ensina-nos a amar dessa forma. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.